Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda unidade da disciplina de Liderança com a Gestão 3.0. Bom, meu nome é Tatiane e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco o tema do Management 3.0 e trabalhando mais em específico o modelo de justo em apelo. Ok? Bom, então na nossa aula passada, na primeira aula do curso, nós trabalhamos um pouco sobre resgatando um pouco das mudanças que impactam e que influenciam essas mudanças, essa organização dinâmica e ágil desse contexto atual aí. No segundo momento da disciplina, nós fizemos um resgate um pouco sobre como que a gente chega até esse modelo 3.0. O que foi a gestão 1.0, a 2.0, até chegar ao que a gente trabalha hoje, uma gestão 3.0, e o que ela é em específico. Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar entendendo tendo contexto que essa gestão com foco 3.0, ou seja, um modelo organizacional mais integrado, mais imbricado, onde a gente não tem uma divisão muito clara de tarefas e papéis, uma estrutura organizacional, onde você trabalha muito mais com foco numa equipe de alto desempenho que tem uma organização do que de fato numa estrutura hierarquizada, como uma pirâmide, como uma estrutura mais mecanizada. E aí o autor que trabalha com um foco em específico, ele identificou práticas de gestão que funcionam e que se adaptam bem dentro do contexto de organizações ágeis de empresas com foco numa tecnologia da informação. Okay? Também a unidade dessa disciplina entender um pouco como essa mudança e inovação influenciam no líder dentro dessa organização aí, e no final a gente coloca alguns questionamentos sobre o que então, quais perguntas e quais atribuições que esse líder vai ter que ter para trabalhar dentro dessa organização aí. Ok? Bom, então não sei se você já conhece, se você já leram, já estudaram um pouco desse modelo, né? O líder é o livro que chama The Management 3.0, né? Esse livro, basicamente, o autor ele faz essa introdução sobre o que são as organizações, e aí o interessante dele é que ele divide, assim, não é nada muito uma inovação super radical, mas ele apresenta um foco diferente nessa abordagem desse livro, que ele divide que o papel de gerir uma organização ágil e dinâmica, ela pressupõe essas 6 visões a serem trabalhadas. Basicamente, a ideia de você dar energia e dar vigor para as pessoas, de você dar o poder para o seu time, de você alinhar essa estrutura, desenvolver as competências dessas estruturas, depois fazer com que essa estrutura ela cresça, se desenvolva e manter tudo isso integrado e arranjado, sem fazer com que ela se desintegre. Okay? Bom, então vamos tentar trabalhar um pouco nessa unidade aqui. O que são essas 6 visões que foram propostas pelo autor e como é que a gente vai desenvolver e vai estar trabalhando eles ao longo da disciplina. Então, a disciplina ela não é basicamente o livro. Tá? Ela não é uma disciplina de gestão 3.0, mas a gente parte desse movimento da gestão 3.0 para trabalhar e para desenvolver as ferramentas que surgem aí. Então, por exemplo, quando a gente fala a ideia de energizar as pessoas, a gente trabalha basicamente na ideia de motivação. Então, quais são as teorias motivacionais e como o gestor pode usar essa questão da motivação para trabalhar com seus funcionários? O que as pessoas hoje, o que faz as pessoas se sentirem motivadas, né? Quais são as necessidades, quais são as carências dos indivíduos dentro de uma organização? Competências, quais são essas competências necessárias hoje? Okay? Então, basicamente, a gente pega esses 6 focos e aí vai desenvolver a fundo, resgatando as teorias de base que dão sustentação a esse modelo proposto pelo autor aí. Bom, então, o primeiro pilar, digamos assim, desse modelo dele, ele fala que gerenciar organizações ágeis num contexto 3.0 pressupõe energizar as pessoas. E por que energizar as pessoas? Né? Basicamente porque as pessoas é a parte mais importante dentro de uma organização. Okay? Então, você tem que valorizar o seu indivíduo, porque não adianta você ter máquinas, equipamentos, a posse de uma patente, de um recurso, se você não tiver as pessoas para otimizar e para mobilizar esses recursos aí. Então, reconhecendo que o indivíduo ele é não mais um apêndice da máquina, como a gente viu lá naquele modelo 1.0, mas sim um ator principal desse contexto organizacional, no organismo vivo, o gestor ele deve, primeira coisa, conhecer essas pessoas.
né? Ele tem que saber quem é quem. Ele não pode saber que é o funcionário número 1, 2, 3. Ele tem que saber que o funcionário número 1 é o Henrique, que ele é uma pessoa, que ele tem essa formação, que ele tem essa família, que ele deseja isso, que o sonho dele é aquele, que a competência dele é aquela outra. Então ele tem que conhecer o indivíduo no seu todo, né? Porque o indivíduo ele não é claro que quando eu estou aqui como professora da disciplina, eu estou investida em determinados papéis e atributos do meu cargo, mas eu não consigo dissociar, a partir do momento que eu entro no estúdio de gravação para gravar uma unidade de uma disciplina que ela vai ser vista por vários alunos de cursos diferentes, eu não consigo esquecer o que eu deixei da porta para fora do estúdio de gravação. Então, é claro que aqui eu tenho papéis, eu tenho minha função profissional que eu tenho que tentar separar uma coisa da outra. Minha vida pessoal fica lá e minha vida profissional ela começa aqui, mas o ser humano ele não consegue distanciar, principalmente se ele trata de questões medos, doenças, tristezas. Então isso tudo influencia na organização e o gestor tem que considerar e trabalhar com tudo aí. Ele não pode simplesmente falar para você, não, isso acontece, não liga não e tchau, vão trabalhar, ok? Segundo ponto aí, esse gestor, sabendo que as pessoas são importantes e que ela detém muita informação, muito conhecimento, ele deve incentivar as pessoas a fazer com que essas pessoas se sintam motivadas. E aí a gente vai trabalhar um pouco mais para frente nas outras aulas da nossa disciplina, o que é então motivação? Tá? Porque inicialmente você falava muito que, então o problema é que você não está motivando os seus funcionários, ou então um gestor chegava para você e falava assim, o que está acontecendo que seu desempenho caiu, você não está mais motivado? Né? Como se a motivação fosse uma coisa que o indivíduo tem ou que ele não tem, né? Ou então que é possível um gestor controlar e oferecer motivação ou não oferecer motivação para um indivíduo, né? A gente vai trabalhar e ver depois, então, que a motivação ela é muito mais uma questão de uma energia, de uma força que vem do indivíduo, né? Então, por meio da satisfação das minhas necessidades, eu me sinto motivado ou não para o desempenho daquela atividade, mas não é simplesmente função e responsabilidade de um gestor motivar os funcionários. É claro que o gestor ele tem a função de conhecer essas pessoas para então oferecer o suporte e os recursos que esse funcionário deseja para ele se sentir motivado. Mas eu posso te oferecer tudo. Se você julgar que aquilo não é suficiente para você, você não vai se motivar, você não vai se comprometer para trabalhar aquilo de uma melhor maneira possível. Okay? E um terceiro ponto aqui é a ideia, então, que o gestor ele tem que estimular essas pessoas a querer e a construir um ambiente inspirador, né? Não adianta nada a organização oferecer todo um ambiente, todo um escritório bonito, bem decorado, com sala de descanso, café, videogame, lanchinho, se os funcionários não sentirem que aquele ambiente é um ambiente deles, que aquele ambiente realmente inspira, né? A gente vê vários casos, fala-se cada vez mais aí sobre os ambientes, os escritórios cada vez mais adaptáveis às necessidades das pessoas, mas quando isso parece muito um teatro, né? A pessoa ela não consegue chegar e não sentir que aquele ambiente é dela. Então, o papel do gestor não é construir um ambiente e colocar as pessoas ali dentro, como um ratinho de laboratório. O papel do gestor é ajudar e estimular essas pessoas a construírem esse ambiente por elas mesmas. Okay? Então, o segundo ponto aí que ele coloca é a ideia de, então, se eu tenho pessoas que eu estou energizando, estou dando essa potencialidade para elas, eu tenho que dar o poder. E esse poder é no sentido de fazer com que essas pessoas se sintam como realmente poderosas, como tendo de fato a questão de poder se auto-organizar. Então eu não posso ter a figura de um líder que quer fazer as pessoas serem autônomas, que ele está o tempo inteiro como uma marionete manipulando aquelas pessoas. O papel de um gestor numa equipe, a gente vai ver depois um pouquinho para frente o que é de fato uma equipe. Numa equipe, esse gestor ele está ali, mas é como ele não deveria estar. Né? Ele faz parte, a presença dele não pode ser marcante e definida. Quando você chega num grupo, você fala assim, aquele é seu líder, né? Me leve ao seu líder e você já identifica aquele líder. O líder, ele, ao mesmo tempo que ele é um líder, porque ele tem certas responsabilidades diferenciadas para fazer parte de uma estrutura organizacional, ele é gente como a gente, ele está inserido, ele trabalha, ele realiza as mesmas funções ali.
Okay? Então, o gestor, nessa função de dar o poder para o seu time se auto-organizar, ele deve tentar capacitar essas pessoas para que elas reconheçam essa autonomia. E isso não é tão trivial, porque lembra que a gente discutiu na nossa primeira aula que as pessoas, que a gente não tem só essa geração Y, que ela está muito mais acostumada com isso, né? A gente ainda tem profissionais de uma geração X, Baby Boom, que são pessoas que elas ainda estão acostumadas com aquele modelo de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, você fala para ela, aqui você manda. Eu falei, como assim? Né? Quem que vai mandar? Quem vai definir as minhas tarefas, as minhas atribuições? Né? Então, você tem que construir e capacitar essas pessoas de maneira com que elas aprendam a tomar decisões e delegar essas decisões sempre que necessário. Okay? E para isso, você precisa fornecer ou então capacitar essas pessoas para que elas tenham esse conhecimento, essas habilidades necessárias. E também aí, dentro dessa função, é necessário que o gestor consiga, né, conceder de fato o poder aos seus times. Não pode ser simplesmente no papel, né, tem que ser na prática. O papel aceita qualquer coisa, o discurso é um e a prática é outro. O discurso e a prática, eles têm que andar juntos aí. O terceiro ponto desse modelo organizacional aí é a questão de alinhar essas restrições, ou seja, aparar as arestas. Então, eu preciso, ao mesmo tempo que eu dou autonomia para as pessoas, esse gestor, esse líder, ele tem que estar ali para sustentar, para proteger essas pessoas. Okay? Então, ele não pode abandonar o seu funcionário se alguma coisa der errado. Não, mas aqui, cara, eu deixei com você deu uma bola fora dessa. Ao mesmo tempo que o gestor ele tem que sair de cena, sempre que o seu funcionário precisar, ele tem que estar ali para sustentar, para apoiar. Não para passar a mão na cabeça e apagar os erros da pessoa, mas ele tem que estar ali para dar o suporte, porque querendo ou não, ele tem uma maturidade maior, ele tem uma experiência às vezes maior, e é por isso que ele é o líder daquela equipe ali. Okay? Então, esse gestor, ele deve estimular a construção. Na verdade, coloquei aqui criar uma estrutura, mas o melhor até seria dizer, ele deve estimular a criação de uma cultura organizacional que seja, de fato, auto-organizada. No segundo ponto, para isso, ele tem que ter clareza nas decisões, nas comunicações. O funcionário, para ele tomar uma decisão, ele tem que ter acesso à informação. Okay? E ao mesmo tempo que a gente fala, hoje a informação é muito dinâmica, as empresas ainda elas tendem a controlar certo acesso a certas informações pelo medo do controle dessa informação aí. Em alguns momentos isso é justo e necessário, mas tem outros que é simplesmente uma questão de a gestão superior ainda não comprou essa ideia de se trabalhar com um time coeso, auto-organizado. Um terceiro ponto do gestor aí é que essas restrições, elas dirigem essa organização no sentido de gerar valor. Então, o que é dificuldade, o que são as carências desse meu grupo, precisam estar aparadas essas arestas para alcançar esse valor ali. Então, de nada adianta você trabalhar um foco numa equipe se toda a ação ela não estiver organizada para um único sentido. Então, lembra que a gente viu que o modelo de uma gestão 3.0, você não tem uma única concentração do poder do acesso às informações. As informações, elas são, né, onde você tem um grafo ali que ele é conecta o outro, e o acesso às informações ele é bem dinâmico, ok? Então, se esse foco não for para um objetivo organizacional definida pela essa equipe, de nada vai adiantar todo esse trabalho aí, tá? Então, cada um está trabalhando isolado, mas conectado e conectado por um único objetivo. Então, é como se eu tivesse um objetivo organizacional e subobjetivos individuais de equipe, de indivíduos ali, ok? Um outro ponto também é a necessidade de eu desenvolver as competências. É lógico que eu quero contratar, recrutar e selecionar os melhores talentos para a minha organização. Tá? Mas conhecimento hoje, o que é conhecimento? O que é última tecnologia no conhecimento hoje, amanhã ela já está ultrapassada. Então, a gente tem que trabalhar e desenvolver sempre e continuamente as competências dos indivíduos. Sejam elas competências técnicas, sejam elas competências gerenciais, ou sejam elas competências mais decisórias, mais um processo organizacional ali. Okay? Então, tem que se desenvolver esses indivíduos para que eles tenham
essas competências organizacionais, competências individuais mais técnicas, sempre desenvolvidas e atualizadas com a meta e com o princípio dessa organização ali. Okay? Então, a esse gestor cabe a função de fazer o quê? Né? De proporcionar um acesso a essas informações. Também não é tarefa das organizações dinâmicas, ágeis, dar tudo de mão beijada. Então, só porque a minha organização ela trabalha com foco no desenvolvimento das pessoas, eu vou ter que ter uma universidade corporativa, eu vou ter que estar sempre pagando curso, eu vou ter que estar sempre avaliando o desempenho, oferecendo a carência. Não. O gestor ele tem essa função de dar o apoio para quando esse funcionário quiser. Né? É muito comum você ver ainda dentro das organizações os funcionários quererem ter acesso a um novo conhecimento, a uma nova linguagem, por exemplo, e a gestão falar, não temos tempo, você tem que trabalhar. Né? Então, não libera essa contrapartida, não é simplesmente oferecer de mão beijada, é estimular e instigar esses funcionários a buscar e desenvolver essas competências ali. A questão é, quando o funcionário ele encontra aquilo que é alinhado às estratégias da organização, que possam contribuir para o desempenho, é oferecer o estímulo e certas mobilidade, certas facilidades, para que esse funcionário consiga conciliar as suas tarefas com o acesso a esse novo conhecimento, a essa nova aprendizagem que ele vai adquirir ali, ok? Então, eu tenho que estar constantemente avaliando, monitorando o que as pessoas sabem, o que elas precisam saber, estimulando elas a correrem atrás daquilo que elas precisam saber e sustentando e apoiando naquilo que for possível ali. Certo? O quinto ponto que é colocado ali pelo autor é a ideia de fazer essa estrutura crescer, né? Nenhuma organização, ela quer continuar sempre pequena, né? O sonho de todo empreendedor, de todo proprietário de uma empresa é fazer a sua organização crescer e ganhar cada vez mais dinheiro, cada vez mais mercado. A questão é, sempre que uma organização cresce, de maneira geral, ela tende a ampliar a sua estrutura. E nessa ampliação da estrutura, a gente acaba vendo contextos onde tem que se engessar determinados processos que antes eram muito mais flexíveis. Quando você trabalhava com uma equipe de 5 pessoas, um olhava para o outro, já conhecia o que significava o olhar, você já sabia o que aquilo significava. Quando essa equipe passa de 5 para 50, 500, 5 mil profissionais, você precisa ter regras. E essas regras, muitas vezes, elas acabam enrijecendo, a gente pode até dizer, tornando a organização um pouco mais burocratizada, né? A questão é, então, como fazer essa estrutura organizacional crescer e continuar dinâmico, continuar ágil, ok? Então, esse gestor, o que ele deve fazer? Ele deve crescer essa estrutura que estimule essa cultura ágil, mesmo numa estrutura maior, né? E como fazendo isso? Potencializando a comunicação e a negociação, né? Então, a primeira coisa para eu poder negociar, para eu poder me comunicar, é transmitir informação, dizer aquilo que eu quero, dizer onde é que as pessoas podem acessar aquelas informações. Então, o fluxo de informação de comunicação é a base de uma estrutura ágil, de uma estrutura dinâmica que vai crescer dentro dessa solidez aí. Não é porque ela é grande que ela precisa ser enrijecida. A gente vê vários casos de empresas, de microempreendedores, de pequenas empresas que são mais burocratizadas do que grandes empresas, né? Então, não é porque ela é pequena que ela é ágil e não é porque ela é grande que ela é mecânica, né? É muito mais a cultura e as práticas gerenciais que são adotadas ali dentro, certo? E o último ponto aqui que o autor coloca é que a ideia, então a gente tem que trazer isso tudo e está sempre tentando melhorar, ou seja, o desenvolvimento organizacional como um todo. Então, melhorar, tudo no sentido de melhorar as pessoas, como indivíduos, nas suas competências, nas suas necessidades, nas suas motivações, os times, no sentido desse time trabalhar cada vez mais eficiente, e as organizações com relação à tecnologia, com relação à localização, com relação à sua comercialização, enfim, com relação à sua estrutura, ao seu hardware, digamos assim, a sua competência máxima da organização ali, sua competência essencial. Okay? Então, o gestor ele tem que ter essa visão estratégica, não só das pessoas, mas também da área, do contexto que ele está trabalhando. Okay? O gestor ele deve também fazer o quê? Sempre aprimorar as pessoas, as equipes, o ambiente, recursos, tudo de uma maneira a buscar o máximo resultado dentro da organização. Como eu já falei anteriormente, né, o objetivo de uma organização é crescer. E como crescer? Para crescer, eu tenho que crescer tudo. Eu não posso ter um recurso que ele é super eficiente e um outro recurso que ele é muito deficitário, que ele é ineficiente, se pudesse assim dizer. Então, a ideia é que haja uma eficiência máxima para se alcançar uma eficácia maior dentro daquela organização ali.
Ok? Bom, então, resumindo esses 6 elementos desse modelo proposto ali pelo autor, a gente vê que as equipes elas são auto-organizadas e devem ser empoderadas, desenvolvidas, esclarecidas, mas cabe ao gestor alinhar expectativas contratuais entre clientes e fornecedores, seja esses clientes e fornecedores internos ou externos à organização. Segundo ponto, os gestores, se ele está numa organização ágil e complexa, ele também tem que ser um gestor ágil, no sentido de entender o estabelecimento das necessidades com uma melhoria contínua e sustentável, lembrando que cada vez mais é exigida essa sustentabilidade, essa responsabilidade das organizações, certo? E por fim, a gente percebe que as equipes elas precisam do apoio. Não adianta nada você estimular que se tenha equipe, que se tenha grupos organizacionais, se esse grupo, se essa equipe não sente, não tem o acesso à informação, não tem o poder necessário para tomar as suas decisões, ok? Então, e como é que a gente dá esse apoio? Oferecendo uma estrutura suficiente, aportes de recursos necessários, treinamento e ambientes para que essas pessoas possam, de fato, se organizar de uma maneira efetiva e consistente, ok? Então, não adianta nada você ter uma cultura, uma ideologia de um modelo, parece muito bonito no papel, lendo o livro, quando na prática isso não é fornecido. Mas você tem que dar recurso para essas pessoas. Que tipo de recurso? Depende da necessidade, da carência dessa organização ali. Ok? Bom, então, diante dessa pequeno resumo do livro, eu até recomendo quem ainda não leu, quem não conhece melhor esse livro, que pesquisem, que busquem esse livro para ler, se vocês ainda não leram, não estudaram, porque então, dentro dessa ótica proposta por esse modelo, nesse contexto de uma gestão mais dinâmica, mais organizacional, mais integrada, algumas questões nos trazem para a gente desenvolver ao longo da disciplina. Primeira delas ali, como então podemos desenvolver as competências das pessoas? Quais são boas práticas de desenvolvimento de competências? Segundo, como motivar pessoas? E até colocaria como subpergunta ali, é possível motivar pessoas? Terceiro, como fazer um time assumir responsabilidades? Porque a responsabilidade é uma contrapartida, né? Se eu tenho poder, eu tenho responsabilidade. Então, se eu dou poder, como fazer as pessoas se sentirem também? Ter poder todo mundo quer, agora ser responsável pela consequência daquele poder, nem todos querem. Então, como fazer o time assumir a responsabilidade, ou seja, assumir o fardo do sucesso, mas também do fracasso? Né? Como melhorar o trabalho colaborativo das pessoas? Como criar, de fato, um ambiente onde priorize a colaboração ao invés de uma certa competição? E o último ali, como fazer os gestores confiarem na sua equipe? Tá? Então, como é que eu posso sair de cena e deixar minha equipe funcionando bem, funcionando arranjada ali? Ok? Bom, então, esse foi o nosso objetivo nessa nossa segunda aula. Né? Espero que tenha ficado um pouco mais claro como é que a gente pensa em trabalhar esse modelo proposto por esse livro em específico. E na nossa próxima aula, então, a gente vai trabalhar um pouco da questão de tentar entender o que seriam os sistemas complexos e essa liderança nessa gestão cada vez mais complexa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escrevam no fórum para a gente poder discutir ali. Tchau, tchau.